A série Hollywood tem feito muito sucesso no mundo inteiro, vocês não têm noção. Mas, se você ainda não assistiu, eu vou trazer algumas dicas pra você ficar mais curioso ou curiosa. E se você já assistiu, confira, porque tem fatos incríveis e, claro, os pontos que são realidade da série. Olá, eu sou Renan Furlan e antes de tudo já deixa o seu like, comenta para eu saber se você já assistiu ou não e o que você achou da série. E claro, não esquece de se inscrever no canal se você está assistindo pelo YouTube. A série Hollywood, para quem não conhece, foi um grande lançamento de 2020 da Netflix. E ele tem um elenco assim que não tem muitos atores famosos. Tem a Queen Latifah, que fez uma participação, mas que fez muito sucesso também. Mas é uma série que traz muitas referências com a realidade. Assim, até hoje, na verdade, ela traz algumas coisas que vivem até hoje em Hollywood, para você ter um outro olhar sobre as produções dos filmes, sobre tudo, inclusive sobre as celebridades. Claro que quando você lembra de Hollywood, você lembra do glamour, das celebridades, dos astros e das divas, né? Mas esse glamour que todos querem nem sempre é tudo isso. E a série mostra vários pontos, né, dessas coisas. Se você não assistiu, tem alguns spoilers, mas fique tranquila, porque você vai querer assistir mais ainda pelo que você vai saber aqui hoje. Se você já assistiu Glee ou conhece a série, sabe que é um grande sucesso, né? E quem criou o Glee foi o Ryan Murphy, que é muito famoso. Ele tem lá, claro, as controvérsias, que tem gente que critica um pouco, mas ele faz muitos sucessos, tanto na Netflix como fora. Ele criou Pose também, que é uma série muito legal, que eu adorei assistir. E ele criou também a série American Horror Story. E aquela outra também, que é American Crime Story, que fala sobre várias histórias de crimes. Inclusive, ficou muito famosa pela história do assassinato do Gianni Versace. Então, foi o Ryan Murphy que criou esses grandes sucessos. Agora, imagina só o que a gente pode esperar de Hollywood depois disso. Mais atual do que nunca, a série mostra os bastidores dos estúdios de Hollywood, né? E tem muita luta contra preconceito, luta contra racismo. E são coisas que a gente vê até hoje, né? Que até ultimamente tem tomado muito as mídias. Bom, como eu falei, tem alguns spoilers, mas nada que vai te fazer desistir de assistir. E tem algumas coisas que contam o que não tem na série, como algo que eu vou falar agora. O Rock Hudson existiu mesmo, foi assim, grande maioria de como a série contou de verdade. Ele era homossexual, ele se assumiu mesmo. E né, o que não conta na série, que não sabemos se vai ter segunda temporada ou não, é que ele foi a primeira celebridade a morrer de AIDS nos anos 80. Então, como ele era assumido, ele tinha ali relações com outros homens. E na época tinha aquela história de não saber quem estava contaminado ou não, né? Mas a série não aborda nada disso, tá? Isso eu pesquisei por fora. Mas ele existiu mesmo e namorava mesmo um homem, tudo como a série mostra. Agora, um ponto alto que eu não vi a hora de passar, aliás, é a parte da Queen Latifah. Assim, muita gente falou, nossa, mas é Queen Latifah. Mas, gente, o papel dela foi muito diferente. Porque quando você pensa em Queen Latifah, você já pensa em comédia, em dar risada, né? E o papel dela até teve um toquezinho de humor. Mas foi um papel mais sério, sabe? Mais rígido. Ela interpretou a Hattie McDaniel, que foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar na história. Então, olha só que importância sobre esse papel. E na série, a única coisa, tudo foi verídico, a única coisa que não se sabe ao certo se aconteceu mesmo, foi que na série ela conta que não permitiram ela entrar no Oscar, quando ela tava ainda concorrendo, né, que não tinha ganhado ainda, pra ir lá pra ver se ia ganhar ou não. Aí depois parece que ela deu um jeito e entrou, mas isso é a única coisa que, sobre essa história ali, que dizem que não sabe se aconteceu ou não. E antes de tudo, essa história, a série, ela não conta uma história de um grupo de atores, assim, igual tá mesmo.
ela tem pontos de épocas diferentes que ele ligou. Não tem, as histórias não se cruzam, tá? Então, antes de tudo, o fulano não ficou com o ciclano, com o beltrano, né? Como tá na série. Ele ligou os pontos com diferentes cenas de histórias e, inclusive, anos que foram acontecendo. Inclusive, tem uma personagem que foi inspirada numa pessoa que existe hoje, mas que não existia na época. Tá bom? Um personagem que a gente adoraria que não tivesse existido, mas que existiu, é o Harry Wilson, que faz aquele agente, né, que cuida do Rock e de vários outros, que ele é homossexual e ele faz algumas coisas que a gente morre de nojo. Inclusive, ele forçava realmente, e isso tudo é real, ele forçava mesmo os clientes dele a fazerem coisas terríveis. Inclusive, quem era novato, ele abusava mesmo sexualmente dos homens que ele agenciava. E ele era terrível mesmo, tinha um envolvimento com a máfia. Ele diz que essa história dele ter se redimido e pedido perdão depois, não sabe se é verdade mesmo, né? Se ele melhorou tanto assim como mostra na série. Mas ele era um monstro mesmo, ele fazia tudo isso que a série mostra. Dois dos personagens principais que eu fiquei morrendo de curiosidade para saber se existiram foi a Avis e o Ace. E eles realmente existiram, na verdade é mais ou menos como a série contou. Na verdade, o Ace não era dono, ele era diretor de um estúdio de Hollywood. E, na verdade, não foca muito nele, tanto que na série ele não aparece tanto assim. E o que a série foi inspirado? A Avis foi inspirada em uma diretora de Hollywood e também em uma amiga do Ryan Murphy. Então, ele tem uma amiga que é realmente hoje em dia diretora de um dos estúdios de Hollywood e que foi a primeira mulher a se tornar diretora. E que, inclusive, o marido dela morreu de ataque cardíaco, como o marido da Avis, né, como o Ace. Então, tem vários pontos, assim, que são inspirados. Na verdade, não, essa personagem em si não existiu. Mas ela tem pontos que ligam algumas outras pessoas, personalidades de Hollywood. E assim como o Jack Castello, que é o principal, se for ver, né? Que ele é um ator galanzão lá, cheio de talento, querendo começar, fazendo de tudo pra começar e dar certo. O Jack Castello, ele foi inspirado em 3 atores. Os atores são o Marlon Brando, olha só, o James Dean e o Montgomery Clift. Então ele foi inspirado em 3 atores. Cada coisinha assim foi pegando de cada um. Mas a história dele com o posto de gasolina não é bem... não quer dizer que ele teve participação no posto de gasolina. Ele tem inspiração nesses outros 3 atores por questão de ser galã, do jeito dele, né, de atuar e tudo mais. Mas não que eles tiveram participação no posto de gasolina. E foram grandes sucessos ali dos anos 40, 50, 60, dos anos seguintes. E que inspiraram muitos outros atores. Mas por serem personagens fortes da história dos filmes. Ora, já que falamos do posto de gasolina, sim, isso existiu, não sei se existe até hoje, mas realmente tinha um posto de gasolina com essa história de eu quero ir pra Dreamland e tal, que as mulheres e homens iam lá buscando serviços, assim, às vezes duvidosos, não só para abastecer o carro. Então existiu realmente isso em Hollywood, olha só. Inclusive essas festas glamurosas, cheias de né, putaria mesmo, também foi inspirado em fatos reais, né, claro. Mas, como eu comentei, não de uma ou de outra, mas de algumas ocasiões que aconteciam em Hollywood. De todo mundo pegar todo mundo. E assim, algumas coisas, a série mostra muito essa questão do poético, do fantasioso. Também mostra a transição do formato de filmagem. Um pouco antes da série, a Hollywood era tudo muito teatral, sabe? Expressionismo. E depois, né, quando a série começa, é tudo muito realismo, sabe? É passar verdade nos filmes. Então é muito legal porque cita essa questão da transição que aconteceu mesmo. Vamos falar do ponto principal, da Camille Washington, que é uma das personagens.
que ela faz o papel de uma atriz, na verdade assim, ela faz o papel de uma atriz que faz o papel de outra atriz, e essa atriz que ela interpreta se joga do letreiro de Hollywood. E no fim ela desistiu e tal, lá ali no filme que eles estão fazendo, por conta, né, por outros assuntos, por melhorar o filme e tal, tal, tal. Mas essa história realmente aconteceu. Na verdade, na série, a Camille ganha o Oscar, mas na história real ela não ganha. E ela realmente se mata por ficar triste, entrar em depressão. Então essa atriz realmente existiu e realmente a história foi como cita ali no começo, né, que o produtor quer fazer um filme sobre essa atriz que se matou. E então esse fato, infelizmente, foi verdade. E entre tantos outros, porque assim, a série é muito legal, muito complexa, tem muitos detalhes interessantes. A cenografia, o glamour, as roupas, o figurino, é tudo muito bem feito, é muito legal. Os atores são ótimos, mesmo não tendo nomes assim que você lembra logo de cara, né? Alguns atores até já têm algumas produções na Netflix, mas são ótimos. E também tem outros temas abordados, como preconceito, né, que até hoje alguns atores não se assumem homossexuais para não perderem trabalho, e realmente perdiam, né? Até o Rock Hudson tem uma história que ele perdeu muitos trabalhos depois que ele se assumiu, que ele teve uma super caída, mas enfim. Sobre o preconceito contra negros, né, de não darem papéis a negros. Então tem muita coisa assim que a série mostra que infelizmente acontece até hoje. E é isso, então como eu falei, se você já assistiu e tem alguma coisa que eu esqueci ou que você acha que foi diferente, comenta aqui que eu quero saber. E acompanhe os outros vídeos aqui com muita dica que tem aqui no canal.